O tema da nossa palavra hoje é cooperadoras do Senhor. E o nosso texto base está na primeira carta de Paulo, à igreja em Corinto, no capítulo 3, o versículo 9, a parte A, só a parte A que diz assim: porque de Deus somos cooperadores. E isso serve para todos nós. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, já. Porque de Deus somos cooperadores. Coloque a mão assim no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu, como uma pessoa nascida de novo, recriada em Ti, decido cooperar contigo para a Sua boa obra aqui nessa terra. Amém. Amém? Então, mesmo que essa palavra ela vai ser para as mães de uma forma muito particular, ela não deixa de alcançar todos nós, os jovens, os homens, os casados, os solteiros, porque a palavra de Deus ela é para toda a sua criação, para todos aqueles que foram criados por Ele e decidiram pela fé no seu Filho Jesus Cristo se tornarem filhos de Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Nós vamos aproveitar essa oportunidade de hoje para falar sobre esta afirmação do apóstolo Paulo, que nos diz que de Deus nós somos seus cooperadores. Porém, eu quero me direcionar mais especificamente a um grupo muito seleto, as mulheres. Mas, mais seleto ainda, eu quero me dirigir a um grupo chamado mães, né? Aquelas que foram chamadas para serem mães. Aí você diz, mas por quê, pastora? Só pelo dia? Não, não só pelo dia, mas pela oportunidade que temos de trazer uma palavra direta. Uma palavra que alcance os nossos corações, que nem sempre nos cultos de celebração a gente tem essa oportunidade, não é mesmo? Porque ser mãe é uma missão privilegiada da parte de Deus. E ninguém venha dizer o contrário. Me respeite quem pensa ao contrário. Eu peço assim a sua compreensão nisso que eu vou dizer. Respeito quem é feminista, respeito quem é a favor do aborto, mas nunca vai ter a minha aprovação. Porque respeito é diferente de aprovação. Porque aborto não foi concebido em Deus e nunca será. Então, ser mãe é um privilégio dado por Ele às mulheres. Quantas pagam milhares e milhares para tratarem seus úteros para poderem ter filhos e não conseguem? Quantas que nem com todo o dinheiro do mundo podem ter esse privilégio de gerar um filho no seu ventre e ser chamada mãe? E aí alguém vem me dizer: ah, meu corpo, minhas leis, seu corpo não foi e nunca será seu, pertence a Jesus Cristo de Nazaré, que lhe criou. E para Ele é um privilégio, é um dom, é uma dádiva poder ser mãe. Então, se você teve da parte de Deus essa graça, seja feliz. Seja feliz, porque isso é um privilégio, é uma missão privilegiada da parte de Deus para nós. No entanto, eu tenho que entender que não é só um privilégio, mas é um chamado. É um chamado divino. Assim como é um chamado alguém vir aqui e pregar, assim como é um chamado vir alguém aqui e tocar um instrumento, assim como é um chamado alguém vir aqui e cantar, assim como é um chamado alguém estar cuidando das crianças lá em cima, ser mãe é um chamado da parte de Deus para a nossa geração. Então, eu tenho que entender que ser mãe não é só um privilégio, mas é um chamado divino de Deus para nós. É uma honra. E uma mãe, ela nunca deve desprezar a si mesma e nem se permitir ser desprezada por outros, porque ela foi agraciada com essa missão. Foi Deus que decidiu, Ele escolheu, aprove a Ele dar às mulheres o privilégio de sermos mães. Então, nós devemos olhar isso com essa perspectiva. É muito importante que a mulher que recebe essa missão divina a viva com prazer e com alegria, pois ela se tornou uma cooperadora de Deus aqui nessa terra.
Do momento em que ela engravida, do momento em que ela passa a ter um filho no seu ventre, daquele momento ela passa a ser uma cooperadora específica. Não uma cooperadora no geral, nos múltiplos dons, mas uma cooperadora específica. Porque pare para pensar, do seu ventre pode ter nascido o último avivalista dessa geração. Do seu ventre pode ter nascido o presidente dessa nação que vai mudar a sorte dela. Do seu ventre pode ter nascido um médico que, pela graça de Deus, vai descobrir, vai saber como curar doenças até hoje incuráveis. Quem está me acompanhando? Não pense que do seu ventre nasceu qualquer pessoa. Do seu ventre nasceu um filho e uma filha de Deus que Ele chamou com um propósito para essa terra. E eu louvo tanto a Deus, queridos, ao estudar essa palavra. Meu coração se enchia de alegria pela cura da minha própria vida. Porque como eu vivi na bastardia, como eu vivi no abandono e passei uns 15 a 17 anos da minha vida vivendo debaixo desta acusação, eu pensava que eu tinha nascido sem propósito nenhum. Eu pensava que eu tinha nascido sem validade nenhuma. E que eu não deveria ter nascido, até Jesus Cristo entrar na minha vida e me dizer que eu nasci com um propósito. Que independente da forma como eu fui gerada, e independente da forma como Satanás quis atrapalhar o propósito, teve um Cristo, e um único Cristo que veio em meu resgate e mudou a minha sorte. Se a minha mãe tivesse me abortado, quando ela foi rejeitada, eu não estaria pregando para você hoje aqui. Se a minha mãe tivesse me abortado e achado que corpo dela, leis dela, a Rami Clay não existiria. A Rami Clay não teria sido chamada por Deus, ela não teria dito sim, e ela não teria vindo para cá, para o Maranhão, cumprir a boa obra dele para essa terra. Então entenda uma coisa, se é para Jesus, bata forte, amém? Então, queridos, ser mãe é um privilégio. É uma dádiva, e eu digo isso para os homens, ser pai é tão privilégio quanto. Porque um pai que recebe um filho no Senhor, que está lá na hora do parto, que recebe aquela criança e outorga a vida de Deus para aquela criança, está dizendo, meu filho, eu também sou cooperador de Deus na sua criação. Infelizmente, o meu pai não teve esse entendimento. Infelizmente, o meu pai não teve essa compreensão. Ele foi alcançado anos depois, quando eu fui curada, ele foi alcançado pelo meu perdão, ele foi liberado, ele foi salvo, mas ele perdeu o privilégio de me ver nascer. Ele perdeu o privilégio de me ver crescer. Ele perdeu o privilégio de cooperar com a minha mãe para a minha criação. E eu falo para vocês, homens aqui desta casa, cooperem com suas esposas, sejam fiéis a ela, cuidem dos seus filhos, porque você e ela são cooperadores de Deus nesta grande obra. Amém? E nós vamos entender melhor este assunto lendo alguns textos da Bíblia. Eu quero que você acompanhe comigo o que está no livro do Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Uma história muito conhecida nossa, que eu quero destacar alguns pontos importantes que estão embutidos nessa história. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, em outras palavras, bonito, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino.
Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser seu filho. Esta lhe chamou Moisés, porque das águas o tirei. Você deve conhecer bem essa história, pelo menos eu espero que sim. Pregada e ensinada muitas vezes, não é? Por causa da pessoa de quem foi Moisés, né? Que veio a ser aquele que, por intermédio dele, foi a libertação do povo hebreu, a libertação física. Por meio dele vieram a lei. Esses dias a gente, né, estava vendo sobre isso, a posição que Moisés tem no reino de Deus. Mas o texto, ele nos informa um acontecimento muito importante dentro de todo esse contexto. Foi que um homem da casa de Levi, ele se casou com uma descendente igualmente da tribo de Levi. E a mulher concebeu e ela lhe deu luz a um filho. O nome deste homem era Arão, e não Arão, tá bom? Arão, e a sua mulher chamava-se como? Joquebede. E o menino, certamente, você já sabe, chamou-se Moisés. A filha de Faraó colocou esse nome nele, porque significava que da água ele havia sido tirado. No entanto, a gente sabe que ele não nasceu da água, concordam comigo? Ele nasceu do ventre de Joquebede. Então, Joquebede, ao se unir com Arão nesta aliança de casamento, ela estava se sujeitando aos planos do Senhor, não apenas para a sua vida, mas para a vida daquele que ela viria a dar à luz. Pois o nascimento de Moisés, ele foi literalmente projetado por Deus. Ela desempenhou um papel muito importante dentro de um projeto divino. Lembre que eu lhe falei que ser mãe é ter um chamado, é um projeto divino. Então, Moisés foi o resultado literalmente do seu casamento e literalmente da sua gravidez. Então, entenda uma coisa: os filhos que Deus lhe deu são projetos específicos dele para essa terra. Talvez do seu ventre tenha nascido homens ou mulheres que serão porta-voz de Deus para essa terra. Já parou para pensar? Que do seu ventre pode ter nascido um grande homem de Deus, que do seu ventre pode ter nascido uma grande mulher de Deus. Agora talvez você não perceba porque ainda é uma criança, mas ensine-a no caminho em que ela deve andar, que quando ela for velha, ela não se desviará dele. Amém? É promessa do Senhor para nós. Mas você vê que ela se tornou uma cooperadora também, não só ao gerar, mas ela se tornou uma cooperadora ao cuidar daquela criança, mas também ao guardá-lo. E olha que ela o guardou de uma forma estratégica. Pense na sabedoria. Todas as crianças estavam sendo o quê? Mortas por ordem de quem? De Faraó. Mas o que ela pensa? Rapaz, eu vou tentar salvar a vida do meu filho, porque para a morte ele já está prometido. A morte já está batendo aqui na porta para ele. Eu vou tentar alguma coisa. Gente, pensa no que ela faz. Ela pega um cesto e ela faz um revestimento nesse cesto. Em outras palavras, ela faz desse cesto uma canoa. Para quem mora no Pará, para quem mora nos ribeirinhos, sabe muito bem o que é uma canoa. Que é um barquinho feito de madeira, calafetado com pinche e com betume. E eu lhe garanto, meu irmão, não entra água, a não ser que tenha um buraco. Pode fazer viagem, pode fazer o que quiser, não entra água. E pense, a mulher tem essa criatividade, ela pega aquele cesto, calafeta ele todinho. Em outras palavras, ela isola, faz um isolamento naquele cesto, para que a criança não se afogue. Tampa bonitinho e solta. E como se não bastasse, sabe o que ela faz? Ela fala, minha filha, fica de olho nesse curuminzinho. Curuminzinho assim lá para o Pará, né? Fica de olho nesse curuminzinho e vê para onde ele vai. Se de repente deu, muito forte a água, dá uma empurrada com uma vara assim, mas não deixa ele se afogar. Vamos ver até onde ele vai. E o que acontece? Ele chega seguro até as vistas da filha
de Faraó. E aí eu já li a história para você. Então pense, ela cuidou daquela criança e guardou de uma forma estratégica a ponto de preservar a vida do filho dela daquela sentença de morte. Deixa eu lhe dizer, há poder nas suas mãos da parte de Deus para preservar os seus filhos e protegê-los da morte. Há poder nas suas orações, há poder nas suas mãos, há poder nos seus joelhos, há poder nas suas intercessões. Não importa se Satanás já decretou o fim deles, você pode chegar diante de Deus e requerer a vida dos filhos que Ele lhe deu. E certamente Deus as dará para você. Nunca se esqueça disso. E aí eu quero ler outro texto com você, que fala de uma outra mulher, igualmente corajosa. Olha o que está escrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versos 30 em diante, que diz assim: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achartes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Uau! Eu não sei você, mas se eu recebesse um anjo com uma proposta dessa, o meu bem diz que eu sou muito emotiva. Ele disse que a primeira coisa que eu faria seria cair durinha. Né? Eu sou muito emotiva, então certamente que eu iria ficar realmente muito assustada, e eu imagino que Maria ficou muito assustada nessa situação. Acho que qualquer uma de nós ficaríamos. Mas aqui nós vemos a história de uma mulher que era muito jovem, muito jovem mesmo, que se submeteu à vontade do Senhor para ser sua cooperadora, e pensa, cooperadora direta, né? E eu estou me referindo literalmente a Maria que nós conhecemos como a mãe de Jesus. E que fique claro aqui, não tem nada a ver com a mãe de Deus. Aqui é literalmente a mãe de Jesus, porque Jesus nasceu humanamente do ventre de Maria. Ela era uma jovem virgem, prometida em casamento a um jovem chamado José. E ela aceitou o chamado, ela aceitou a missão de ser mãe, de ser cuidadora, e também de ser educadora do Filho de Deus. Pense, que privilégio e que desafio, não é? Para a gente criar um Moisés já é difícil, agora você imagina criar Jesus, o próprio Deus encarnado ali. Pense no desafio que era para Maria. Agora, qual a diferença que há entre Joquebede e Maria? Se ambas eram mulheres e se ambas se tornaram mães, qual a diferença entre elas? Preste atenção numa coisa. Como cooperadora do Senhor, Joquebede foi mãe de Moisés, o qual foi escolhido por Deus para uma missão específica. Moisés foi chamado para uma missão específica. E pronto. Agora, Joquebede, como a sua mãe, ela cooperou com o Senhor para que um grande líder fosse levantado no Egito, para ser o libertador do povo de Israel, para ser aquele libertador físico da nação de Israel. Porém, Maria, como cooperadora do Senhor, ela se tornou mãe de Jesus Cristo, que veio a ser o escolhido de Deus para ser o Salvador e o libertador do mundo. Você vê a diferença aqui? Jesus, ele era e é Deus, e ele veio aqui de forma humana por causa de nós, para o resgate dos nossos pecados, para cumprir a lei, mas ele não veio só com uma libertação específica, física, mas ele veio para ser o Salvador e o libertador do mundo todo. Aí há uma diferença muito grande. Então, nós podemos dizer que Joquebede representa um tipo de Maria e Moisés um tipo de Cristo, antecedendo já tudo o que viria a acontecer depois dos fatos ocorridos com Moisés. Agora, que lição que nós aprendemos com isso? A lição é a seguinte: o que aprendemos é que cada mulher que recebe a missão do Senhor para se tornar mãe, através do matrimônio, já se tornou uma cooperadora de Deus. Independente se seu filho foi chamado para ser alguém numa missão específica,
ou mesmo que o seu filho foi chamado para uma missão um pouco mais abrangente, por mais que o seu filho tenha sido chamado para uma missão que talvez os holofotes não vão ver, mas o importante é que você está cooperando com Deus, para que aquela criança se torne aquilo que Deus criou ela para ser. Amém? E eu não posso me esquecer desta lição. Não somos mais, perdão, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu quero perguntar para as mães aqui especificamente. É ou não é uma grande responsabilidade criar filhos? Ninguém venha me dizer que a arte ou o dom de criar filhos é uma coisa fácil, porque não é. Meu avô, uma vez eu perguntando para ele por que meus tios eram tão diferentes, sendo que eram filhos do mesmo pai e mãe e criados, teoricamente, ali do mesmo jeito, ele fez isso aqui para mim. Ele disse, olha, minha filha, está vendo aqui a minha mão? Aí eu disse, estou. Ele disse, minha filha, os meus dedos são iguais? Aí eu falei, não, vovô. Ele disse, são do mesmo tamanho? Falei, não. Pertencem à mesma mão? Eu disse, pertencem. Ele falou, pois é, assim são seus tios. São os dedos. Eles são de tamanhos diferentes, eles são diferentes, mas pertencem à mesma mão. Pertencem ao mesmo pai, pertencem à mesma mão. Então, cada filho é diferente. Quem tem mais de um filho aqui, vai me dizer, com certeza, que o que eu estou falando é verdade. O primeiro não é igual ao segundo, nem o segundo é igual ao primeiro, nem igual ao terceiro e pronto. Não é? Eu já vi mães falando assim para mim. Ah, pastora, eu tive o fulano, um doce de criança, dormia a noite toda, quase não tinha diarreia, nem vômito, nem nada, quase não adoecia. Falei, quero ter mais um. Aí teve mais um. O menino não dormia um pingo na noite, trocava a noite pelo dia, né? Se comia um vento, tinha diarreia, se tomava uma água, vomitava, né? E aquele desespero. Quem aqui já ouviu uma história similar a essa? Porque nossos filhos são diferentes mesmo. Nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma barriga, mas eles têm um único DNA. E cada um nasceu com um propósito. Uma vez, a pessoa que me falou isso não sabe o quanto que me impactou com o que disse. E como eu não tenho permissão para dizer o nome, eu vou contar só o milagre. E não vou contar o santo. Mas o primeiro filho deles, uma criança dócil, mansa. Sabe aquela criança que tu diz, fica aqui, ali fica? Vai para ali, o menino vai? Né? Maravilha. Aí veio o segundo filho. O segundo filho era uma menina. E geralmente as pessoas se enganam, né? Elas falam assim, criar menina é muito fácil. Menino que é mais difícil, né? É nada, não se engane. Tem menina que vale por 10 meninos, não se engane não. Né? E aí veio essa princesa linda. E ela era assim, ela é de um temperamento extremamente forte. E as pessoas começaram a perceber a diferença entre o irmão dela e ela. O irmão dela, calmo, um cavalheiro, meu Deus do céu, menino maravilhoso. Não que ela não fosse, mas ela é toda assim para frente, né? Ela dava ordem para ele. Ela pegava na mão, ela era menor que ele, pegava na mão dele e pega até hoje, né? E conduz para onde tem que ser. E as pessoas começaram a ver essa diferença na igreja. E começaram a falar, fulano é assim assado e cozido. O fulano é assim assado e cozido. E aquilo começou a mexer muito com os pais daquela criança. Porque ela é uma criança boa, no entanto, muito firme, muito ativa. Né? Falou muito cedo, toma decisões, se ela quer, se ela não quer, ela diz, deixa claro. Né? E ele foi orar ao Senhor e ele me contou essa história com lágrimas. E ele me contou que ele foi para Deus e falou, Senhor, por que o fulano é tão diferente da fulana? Pai, o fulano é tão fácil da gente conduzir, se a gente diz para ele, meu filho, senta aqui, ele senta, come isso, meu filho, ele come, meu filho não faz, ele não faz. Mas a fulana é 4, 5 reguada, até ela entender que aquilo ali não é para ser feito, que aquilo é errado, que não é para ela sentar, é para ela levantar, que não é para ela levantar, é para ela sentar, que ela é para a direita e não para a esquerda. Por que, Senhor, ela é tão assim? Aí Deus falou para ele assim,
Você precisa perguntar para mim como deve criá-la, porque eu criei ela para o governo. E aquilo me quebrou, porque muitas das vezes a gente julga aquelas crianças mais enérgicas, não é? Aquelas crianças mais firmes que precisam que nós sejamos mais firmes, que nós sejamos mais coerentes, que nós sejamos mais perseverantes no ensino. E a partir daquele dia, aquele pai se tornou mais perseverante e passou a aprender sobre governo para criar a filha dele, porque Deus disse para ele: eu a criei para governar. Já parou para pensar nisso? Como é o seu filho? Não que o primeiro deles não vá ter grande influência, mas o chamado do primeiro filho deles é um, e o chamado da segunda, da filha, é outro, bem diferente. Então pense muito bem, se o seu pequeno está lhe dando muita dor de cabeça, bem provavelmente ele vai ser um juiz, ou ele vai ser um advogado, ou ele vai ser um legislador. Ele vai precisar ser alguém de braço muito forte para tomar decisões. E se ele for educado no Senhor, o braço dele vai ser guiado por Deus para guardar os mais fracos. Amém? Dei uma forte salva de palmas para Jesus. Então a história dessas duas mulheres, elas nos ensinam sobre responsabilidade. Responsabilidade em várias esferas. Aí você diz, como assim, pastora? Porque pense numa coisa, eu acredito sinceramente que nenhuma mãe, em perfeito juízo, ela gera um bebê para se tornar uma Jezabel ou um Judas Iscariotes. Concordam comigo? Nenhuma mãe em sã juízo vai estar grávida e vai dizer, essa criança aqui não vai prestar. Isso aqui não vai dar para nada. Isso aqui é uma peste. Melhor matar a mãe logo, né? Melhor fazer o culto fúnebre, enterrar ela, porque já está tudo errado. Nenhuma mãe em sã consciência vai criar um filho para não prestar. Muito pelo contrário, toda mãe e pai quer que seu filho seja uma bênção. Mas aí você pode dizer, pastora, você poderia me dizer, como é que eu nem sei o que será esse bebê? Ou você diz assim para aqueles que já nasceram, pastor, eu nem sei para que nasceram os meus filhos. Por que será que eles nasceram? E aí, a história de João Batista, ela nos ensina duas lições importantíssimas. Olha só o que diz o versículo 1 do Evangelho de São Lucas, o versículo 66. Todos os que as ouviram, ou seja, todas as coisas que se sucederam quanto à gestação e o nascimento de João, guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Estas coisas que eles estão falando, que eles estavam ouvindo, eram as coisas que se diziam, que tudo que aconteceu lá, o tempo não nos permite estudar aqui a concepção, a gestação e o nascimento de João, mas você sabe, basicamente, a história de tudo que aconteceu. Sua mãe não podia ter filhos, Deus vem, faz aquele milagre e tudo mais, o pai fica tão aturdido e tão desesperado que até fica mudo da parte de Deus, que não pode dizer as coisas que estão acontecendo. E aí, o menino nasce, aí ele volta a falar, e aí ele diz que o nome dele vai ser João, e o texto diz que não tinha esse nome João na descendência, Então era estranho, mas a diferença é que eles ficavam, o detalhe é que eles ficavam dizendo, que vai ser esse menino? Por que ele tem esse nome João? O que vai ser esse garoto? O que ele vai fazer? Mas o texto diz, e a mão do Senhor estava com ele, estava com João. Então, se não sabemos o propósito do nascimento dos nossos filhos, nós precisamos urgentemente fazer duas coisas. Se você está entre aquele grupo de mães que não sabe por que seus filhos nasceram, ou se você está grávida e não sabe para que esse menino vai nascer, o que ele vai ser, o que ele vai fazer, você precisa fazer duas coisas. Eu e você precisamos fazer duas coisas se nós nos encontramos nessa posição. Primeira delas, perguntar para o Senhor, que virá a ser, pois, este menino? Que virá, pois, a ser esta menina? Tire tempo para você ir para o altar, para você dobrar os joelhos e você perguntar para Deus, Senhor, o que essa criança vai ser?
Esse menino foi gerado com qual propósito? Quando o Senhor permitiu que ele viesse do Senhor para mim, porque entenda, os nossos filhos não existiam do momento em que nós engravidamos, eles existiam em Deus e Deus os enviou para nós. E aí você pergunte, para que esse meu filho nasceu? Para que essa minha filha nasceu? Qual que é o propósito dele? Qual que é o chamado dele? Qual que é o chamado dela? Qual que é o destino? Nós precisamos tirar tempo em oração a Deus para nós entendermos o chamado, o propósito e o destino dos nossos filhos no Senhor. Sempre você me ouve falando essas 3 palavrinhas, eu não sei se você já percebeu, chamado, propósito e destino. Porque todo ser humano precisa entender o seu chamado nessa terra, o propósito para o qual nasceu e o seu destino a ser cumprido aqui. Porque senão nós estamos perdendo tempo. E a segunda coisa é acreditar de todo o coração que a mão do Senhor está com ele. Você precisa acreditar que a mão do Senhor está guiando os seus filhos, que a mão do Senhor está conduzindo o futuro dos seus filhos. Nós não podemos ver os nossos filhos como alguém sem propósito. Nós precisamos ajudá-los a viver o propósito para o qual eles foram criados. Essa é a nossa missão. Então nós precisamos ver os nossos filhos como Deus os vê. Se não estamos conseguindo, então devemos orar a Deus por isso. Se você não consegue ver para o que os seus filhos foram criados, para que você possa ajudá-los, então vá orar. Ore, peça de Deus, Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Me diz, meus filhos foram criados para quê? Eles foram criados para o ministério do altar, da plataforma. Eles foram criados para ser ministros do mercado. Eles foram criados para legislar leis como Moisés foi criado. Eles foram chamados para serem apóstolos. Para que meus filhos foram chamados? Não importa para o que seu filho foi chamado por Deus. O importa é que você entenda e ajude seu filho a ser exatamente o que ele foi chamado para ser. Então nós precisamos entender isso, e muito, muito importante, pois somente quando nós entendermos o coração de Deus a respeito dos nossos filhos, é que nós realmente iremos poder cooperar. É que aí nós vamos poder ser cooperadoras com Deus, para que os nossos filhos sejam quem Ele planejou para eles serem. Só assim vamos poder ser cooperadoras de Deus. E é nosso dever criar os nossos filhos para viver o chamado, o propósito e o destino de Deus para eles. É nosso dever, é nossa obrigação, é nosso chamado principal. Quando Deus nos chama para ser mãe, qualquer um outro chamado, Ele está adjunto. Mas o seu principal chamado vai ser criar seus filhos no temor do Senhor, para que eles sejam quem Deus os chamou para ser. Amém?